Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz seja sobre a vida de vocês. Todos bem? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ouvindo essa canção, ela traz aí um pouco de uma nostalgia desse tempo que nós temos experimentado no Senhor, mas também de um começo que iniciou na minha vida, de uma história, de uma oportunidade aonde a palavra de Deus, ela foi pregada, aonde a palavra de Deus, ela foi anunciada, e a experiência do novo nascimento aconteceu na minha vida. Nesse mês de outubro, irmãos, eu estou aí celebrando aí mais um ano com o Senhor. Completa aí 14 anos desde o meu início de tudo nos caminhos do Senhor. Entreguei a minha vida ao Senhor no ano de 2011, dia 28 de outubro de 2011. Amém, irmãos? E eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar ministrando para vocês. E eu quero compartilhar também um pouco a respeito dessa experiência do novo nascimento. Se tiver uma base e um título para essa mensagem, eu quero dá-la como Vale a Pena Nascer de Novo. Amém, irmãos? Algumas pessoas aí já começaram a lembrar daquele tempo à tarde, assistindo aquela programação. Quantos aqui lembram? Vale a pena ver de novo, não é, irmãos? Dá aquela nostalgia, dá aquela lembrança boa, mas eu quero trazer para vocês que vale a pena nascer de novo. Aqueles que não ainda experimentaram dessa experiência do novo nascimento, hoje é uma grande oportunidade para você, mas aqueles que já tiveram essa experiência, continue vivendo para o Senhor de uma forma que agrade a Ele, vivendo tudo aquilo que também já está disponível no Senhor. Amém? Eu quero também aproveitar essas indicações de livros. Aqui nós temos o Novo Nascimento do irmão Kenneth Hagin, você vai encontrar na nossa livraria, e também A Revelação de Paulo, o Evangelho da Reconciliação, também do Kenneth Hagin. São dois livretos que vão agregar aí no seu conhecimento, nessa oportunidade de caminhar com o Senhor e aprender mais dele. Então, antes de ir para a sua casa, procure os responsáveis do Verbo Shop para você fazer a sua aquisição, para você levar esses dois livros aí com preço bem simbólicos. Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, você já vai ter aí um desconto aí de 50%, não é isso? Glória a Deus, olha aí que privilégio, viu? Presentaço que a igreja proporciona para vocês, e sempre lembrando que não estamos visando lucros, mas estamos visando o crescimento de vocês, uma forma de vocês terem acesso a ferramentas e livros que vão edificar e abençoar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, todos acharam? Vamos ler aí o versículo 1 até o versículo 6. Acompanha comigo, você que não trouxe, pode projetar por gentileza no telão, se puder. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos orar rapidamente. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos aqui de poder compartilhar a sua palavra. Eu oro, Pai, para que eu esteja disponível às direções do teu Espírito, para que o Senhor possa falar através da minha vida, alcançando pessoas aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, a tua palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Pai, nós te agradecemos e eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Espírito de profecia fluindo neste lugar, nesse ambiente, alcançando nossos corações. E eu repreendo e anulo agora toda distração, toda importunação de Satanás para nos distrair, para fazer com que a gente perca o foco de receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é uma palavra que nós conhecemos bem, aonde Jesus ele tem um diálogo ali com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele é um grande homem naquele contexto, naquela época, um homem instruído, conhecedor das Escrituras, e em um momento ele teve a oportunidade de ver Jesus no seu ministério, enquanto ele estava caminhando entre a humanidade, Jesus compartilhando, pregando a palavra de salvação, pregando a palavra do reino. Nicodemos, ele então começa a ficar ali um pouco incomodado com aquela situação e ele começa a perceber que aquilo que Jesus estava fazendo e realizando não havia como ser feito apenas por meio de pessoa, de forma natural, por meio humano. Amém? Mas ele então percebe que aquele momento, que aquela pessoa conhecida que nós sabemos como Jesus, ele estava operando por meio de uma influência chamada Espírito Santo, que estava sobre a vida dele, fazendo grandes sinais, fazendo grandes proezas, confirmando a mensagem do reino de Deus. Então, irmãos, é interessante que Nicodemos, ele começa então a ficar ali querendo entender o que Jesus estava fazendo. Então ele começa a ter ali um diálogo, procura Jesus num período da noite para ter uma conversa ali a sós com Jesus, e Jesus começa então a compartilhar com ele a respeito do reino de Deus, começa então a compartilhar com ele a respeito dessa nova vida que está disponível para nós hoje, que estamos numa nova aliança. Nicodemos, ele começa a conversar com Jesus, e ele começa então a querer trazer um selo, mostrando para Jesus: olha, Jesus, o que você está fazendo realmente só pode ser feito porque Deus está sobre a vida de vocês. Então Jesus, ele começa a perceber a intenção e a motivação ali de Nicodemos, e ele começa a falar com Nicodemos a respeito da importância do novo nascimento, dessa experiência que ele precisa ter, que é a experiência do novo nascimento. E eu vou compartilhar com vocês a respeito dessa experiência, porque algumas pessoas até mesmo têm algumas dúvidas em relação ao que é nascer de novo. O que é isso que nós tanto falamos a respeito do novo nascimento? O novo nascimento, irmãos, pode acontecer, nós sabemos que acontece o primeiro nascimento de uma forma natural, a criança nascendo por meio de uma mulher, amém? E nesse período que acontece esse nascimento natural de uma criança, no decorrer da sua vida, no decorrer que ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela agora tem um contato com aquilo que nós conhecemos como certo e errado, ela vai desenvolvendo. Algumas pessoas, os cientistas, os estudiosos, eles falam que a idade certa ali, onde a criança ela tem essa experiência da morte espiritual, que nós conhecemos como o princípio ali, aquele momento que a criança ela tem aquele contato com aquilo que é certo, e ali naquele momento ela pratica algo que fere os princípios da palavra de Deus, e naquele momento ela morre espiritualmente. Por que ela morre espiritualmente? Porque quando nós lemos no livro de Gênesis, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós voltamos para o livro das origens, nós vamos ver que Deus ele criou o ser humano perfeito. Amém? Ele criou o homem, ele também criou a mulher, e nesse momento que ele criou o homem, ele deu alguma missão para esse casal. Então, aquele casal, eles começaram a se desenvolver, eles começaram a crescer, eles começaram a fazer ali as coisas que eram próprias, que estavam destinadas para eles naquele período, mas em um momento
algo aconteceu de forma inesperada, algo que não estava planejado. A mulher, ela teve uma conversa ali com a serpente ela começa então a trazer algumas dúvidas, ludibriar ali a mulher e conseguiu convencê-la a não acreditar naquilo que a palavra de Deus estava falando. Que a partir do momento que eles comessem do fruto, que nós sabemos que é o conhecimento do bem e do mal, eles naquele exato momento morreriam. Amém? E naquele momento que eles tiveram esse entendimento de que aquela serpente trouxe para eles que eles não iriam morrer, eles experimentaram ali daquele fruto e naquele exato momento algo aconteceu, a morte veio para eles. E quando eles estavam ali no jardim, passeando, o próprio Senhor vai ao encontro deles e começa a dialogar com eles. Aonde estão vocês? Adão, cadê você? Mas sabe, irmãos, uma coisa que chama a nossa atenção é que às vezes algumas pessoas elas até perguntam por que Deus ele procura Adão se ele não é um Deus onisciente, ele não saberia aonde estava Adão, por que ele questiona Adão, por que ele faz essa pergunta para Adão, aonde está você? Mas é algo que nós precisamos entender, que quando ele fala a respeito de que ele está chamando Adão, é para que Adão caia na realidade de que agora ele já não está naquela posição original que ele foi criado para ser e para estar na presença de Deus. Então, irmãos, naquele momento a gente começa então a perceber o desenvolvimento durante a história, até a vinda do nosso Senhor Jesus, nós vamos perceber que a humanidade agora, ela está numa condição de separação de Deus, de forma espiritual. Aquele plano original de Deus, onde o homem e a mulher foram criados para estar conectados com Ele, agora por causa do pecado, ou por causa da desobediência do homem e da mulher, ou seja, de não acreditarem naquilo que Deus disse, porque o princípio da desobediência é não crer que a palavra de Deus é verdade. Por isso é importante, irmãos, nós entendermos a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, para que a gente não venha ser enganado pela serpente. Porque a serpente, nós vamos ver ao longo da história, ela não muda a sua forma de agir. Ela não muda a sua forma de atuar. Nós encontramos Jesus no momento que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, e naquele período que ele estava ali se consagrando, buscando ao Senhor, se preparando em jejum, no final daquele momento que ele estava com o Senhor, ele começa então a sentir fome. Naquele momento que ele começa a sentir fome, Satanás ele vem e começa então a conversar com Jesus e querer trazer dúvidas a respeito da sua identidade, a respeito de quem ele era, a respeito do propósito que ele veio com fazer e realizar aqui na terra. Da mesma forma, ele vem e faz da mesma forma com a gente. Ele então, ele não muda a sua forma de agir, mas nós sabemos e entendemos que o diabo, os seus demônios, eles não são anjos ali que estão na mesma categoria que Deus, que é um ser onisciente, onipresente, onipotente, mas ele é alguém que conhece os nossos comportamentos. Então, à medida que ele conhece o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de comportar, ele começa então a perceber como nós falamos, como nós pensamos, por meio de sugestões que ele vai soltando na nossa mente, que nós conhecemos, né, principalmente no livro de Efésios, como dardos inflamados, como setas, e aí ele começa então a querer implantar essas ideias para que a gente não venha dar credibilidade àquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós não damos credibilidade à palavra de Deus, nós estaremos ferindo os princípios e nós não estaremos cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando nós vamos ler em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, o autor dessa carta, ele fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando ele fala a respeito de que sem fé é impossível agradar a Deus, o que nós podemos esperar desse texto é que uma vida no Senhor é uma vida de fé, crendo que aquilo que a palavra de Deus diz, ela é verdade. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o princípio de tudo, nós vamos ver que quando o homem e a mulher escolheram desobedecer, comendo ali daquele fruto, eles
eles então começaram a não dar credibilidade àquilo que a palavra de Deus diz. E naquele momento, eles têm aquele rompimento com o Senhor. E durante esse período, até o propósito e o plano de Cristo vir e acontecer aqui na Terra, a humanidade, o ser humano, ele viveu totalmente separado do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 12, para vocês entenderem um pouco melhor a respeito de como isso aconteceu. E quando nós olhamos para um texto como esse, Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto, irmãos, ele chama a nossa atenção e ele mostra algo interessante. Quantos aqui já viram um navio ou um barco? Quando você olha para esse navio ou um barco, você sabe que dentro desse navio existe alguém que é responsável, que nós conhecemos como capitão. E dentro desse navio tem um capitão, mas também tem uns tripulantes, tem aquelas pessoas que têm ali as suas obrigações, as suas tarefas. Mas sabe de uma coisa? Quem é o responsável por aquele navio? É o capitão. Os tripulantes vão estar ali naquele navio, vão estar ajudando o capitão a tomar as melhores decisões, mas a partir de um momento que o capitão ele toma uma decisão que pode comprometer toda a tripulação, nós veremos da mesma forma assim Adão, como o capitão da jornada inicial da humanidade, ele fez uma escolha errada, que trouxe ali consequências para toda uma geração posterior. Uma consequência espiritual, uma consequência moral, aonde o ser humano foi criado para estar ligado com o Senhor de forma perfeita, andando em saúde plena, prosperidade plena, não tendo falta de nada. Então, a partir do momento que houve essa separação, o pecado agora ele entra no mundo. E com o pecado entrando no mundo, entra também a maldição de uma vida infrutífera, de uma vida onde a doença ela pode operar, reinar sobre a vida da humanidade, a miséria ela pode possuir a vida aí de pessoas e viver uma vida totalmente longe do propósito, do princípio da palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos ver, assim como esse texto diz, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, mas graças a Deus que por meio de Jesus, a vida voltou novamente para o homem, mas para aqueles que realmente crêem, para aqueles que aceitam, para aqueles que entendem a importância de que é entregar a sua vida novamente ao Senhor. Amém, irmãos? E às vezes nós ficamos por aí olhando para algumas pessoas e nós podemos olhar até para elas e ver que realmente, não, mas essa pessoa, será que essa pessoa ela está morta espiritualmente ou não? Porque às vezes nós olhamos com um olhar natural e vemos as pessoas andando por aí, felizes, brincando, sorrindo, mas elas estão vivas naturalmente. Mas será que espiritualmente elas estão vivas com o Senhor ou elas estão mortas espiritualmente? Porque a morte espiritual, nós sabemos que o ser humano ele foi criado como um ser espiritual, que possui uma alma e habita em um corpo, e o relacionamento que o ser humano tem com Deus, que é um ser espiritual, é por meio do Espírito. Então, se o ser humano não tem o seu espírito reconectado, religado ali com o Senhor, agora a vida com o Senhor não pode acontecer. É como se fosse aqui uma cirurgia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma cirurgia, espero que não. Mas quando eu era mais novo, eu caí de uma árvore e quebrei o meu braço. E eu precisei passar por um processo cirúrgico. E naquele momento que eu passei por um processo cirúrgico, o meu braço que havia ali quebrado, era o braço que estava totalmente anestesiado. Diferente de todo o meu corpo, onde eu conseguia sentir a minha mão direita, conseguia sentir as minhas pernas e todas as outras partes do meu corpo, mas esse braço ele não
mexia, eu não conseguia senti-lo, eu não conseguia movê-lo, porque ele estava anestesiado. É como se ele estivesse agora separado do meu corpo. Assim viveu o ser humano até Cristo Jesus. E ali naquele momento, que é onde Nicodemos começa então a conversar com Jesus, e Jesus começa agora a falar com Nicodemos a respeito da importância que é o nascer de novo. Porque quando a gente lê em João capítulo 3, versículo 3, Jesus ele fala para Nicodemos a importância de nós nascermos de novo, porque se não houver o novo nascimento, não tem como nós termos relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, é importante nós sempre lembrarmos a respeito dessa experiência que nós temos no Senhor, que nós chamamos e conhecemos de forma didática como o novo nascimento. E ele está disponível para nós. Amém, irmãos? Ele está disponível para todos aqueles que receberem o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. E uma das coisas que Paulo diz em 2 Coríntios, abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas agora já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, irmãos, agora nós temos uma oportunidade. Antes nós estávamos presos em nossos delitos e nossos pecados. Mas como assim, Julián? Se você ler comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, Paulo ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo ele começa agora a mostrar que existe uma condição que a humanidade estava experimentando, que era uma condição de viver preso numa vida de pecados e delitos, por causa de uma atitude e uma escolha errada que um homem fez lá atrás, no princípio, que comprometeu toda a história da humanidade. E aí Paulo começa a mostrar, começa a falar com as pessoas a respeito de que existe agora uma oportunidade para nós vivermos uma vida diferente. Uma vida diferente no Senhor. Uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? E aí é interessante porque Paulo ele começa a trabalhar essa ideia com as igrejas, ele começa sempre a mostrar a importância desse novo estilo de vida, dessa nova oportunidade que nós temos de viver diariamente para o Senhor, de viver cada dia mais na palavra de Deus. Algo que eu achei interessante, irmãos, que foi ministrado no domingo, onde o pastor Bruno ele fala a respeito do livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21 em diante, ele fala a respeito de nós não acumularmos, de nós não deixarmos acumular sentimentos de mágoas, de ressentimentos. Tiago ele fala a respeito disso, aonde nós venhamos despir de tudo acúmulo de maldade, tudo aquilo que possa comprometer a nossa vida no Senhor, para que a gente possa acolher com mansidão a palavra da verdade, o evangelho de vida, para que venhamos então, quando sermos ouvintes dessas verdades, mas também praticantes, nós venhamos ser bem-sucedidos. Sabe, irmãos, é interessante porque uma das coisas que faz com que a gente seja bem-sucedido como filhos de Deus, uma das coisas que faz com que a gente experimente dessa vida que Deus tem para a nossa vida, é não sermos apenas ouvintes negligentes dessas verdades, mas sermos alguém que pratica aquilo que se ouve. Porque existem muitas pessoas que ouvem muitas coisas por aí, mas Tiago, capítulo 2, versículo 15, até o verso 17, ele fala muito a respeito de como nós devemos corresponder a essas verdades. Se você fala agora que você tem fé em Deus, mostra que você tem fé em Deus por meio das suas boas obras, por meio das suas atitudes, porque essas boas obras, ela traz uma ideia de ações correspondentes a nossa fé que nós confessamos e declaramos que temos no Senhor.
Então, irmãos, quando nós olhamos para o texto da palavra, e a Bíblia diz que agora em Cristo já não há mais nenhuma condenação, nós podemos descansar nessas verdades. Nós não precisamos mais viver com esse sentimento. Será que eu nasci de novo? Ou será que agora eu preciso dessa experiência? Porque às vezes, irmãos, quando nós escolhemos andar pelos sentimentos, esses sentimentos, se não estiver governado pela palavra, se não estiver alinhado com as verdades da palavra de Deus, muitas vezes eles podem nos enganar. Porque quando a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por fé. Fé naquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, porque quando nós andamos por aquilo que nós sentimos, muitas vezes já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, de acordar pela manhã e às vezes ter aquela sensação, será que eu sou salvo? Será que eu sou crente mesmo? Será que o meu nome ainda foi escrito no livro da vida? Porque às vezes você tem um sonho, um pesadelo, às vezes você estava ali no seu sonho, estava dirigindo, e ali naquele momento você perde a cabeça, e naquele sonho você mete a mão na cabeça de uma pessoa ali no trânsito. Graças a Deus que é um sonho. Amém, irmãos? E ali você acorda daquele sonho, pensando, cara, eu peguei. Aí você começa com aqueles sentimentos. E ali naquele momento o diabo ele começa a aproveitar. Porque ele começa a ver a sua reação. Ele começa a ver a sua forma de agir. Ele começa a perceber, alguma coisa está acontecendo com ele. Ele está começando a ter dúvida em quem ele crê. Ele está tendo dúvida se ele é salvo ou não. Então ele começa a lançar pensamentos, ele começa a lançar ideias, ele começa a lançar sugestões. E se a gente abraçar essas sugestões, nós iremos comprometer a nossa vida de fé no Senhor. Nós iremos comprometer o plano que Deus tem para a nossa vida. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos firmados nessas verdades, naquilo que a palavra de Deus diz, entender quem nós somos em Cristo. Porque assim como o pastor Giovanni ele estava orando aqui, como em Cristo, nós agora fomos transportados de um império de escravidão, de um império de oposição espiritual, de um império onde nós éramos oprimidos por Satanás. Nós éramos escravos, era uma liberdade falsa que nós tínhamos, aonde nós conversamos com pessoas que estão numa vida escrava pelo pecado, escrava pelo diabo, e olhando para a vida dessas pessoas, elas têm a coragem de falar para nós que elas são livres, que elas podem fazer o que elas quiserem. Mas sabe, irmãos, essas escolhas, elas trazem grandes consequências, porque nós somos livres para escolher, fazer as nossas escolhas, mas nós não temos como garantir as consequências dela. As consequências das escolhas que fizermos será algo que virá, seja de forma instantânea ou ao longo da jornada da vida. Mas graças a Deus, irmãos, porque em Cristo nós hoje podemos fazer boas escolhas e experimentar de uma nova vida que Deus tem disponibilizado para nós. Uma vida onde a própria vida de Deus agora está fluindo dentro de nós. Como isso acontece? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Deus, ele providenciou tudo, irmãos. Glória a Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Todo aquele que crê, ele tem o direito agora e acesso à vida eterna, ele tem agora a vida de Deus
fluindo dentro da sua própria vida, a própria vida de Deus no seu espírito. Agora nós podemos estar conectados com o Senhor por causa daquilo que Cristo fez por nós, e essa é uma alegria que nós devemos ter. Hebreus fala que nós devemos estar ali olhando, celebrando e sermos alegres na salvação que nós temos. Parafraseando, irmãos, nós precisamos desenvolver, ter essa alegria, dessa experiência que nós temos e do sacrifício que Cristo fez por nós. Amém, irmãos? Viver uma vida no Senhor, nascer de novo, é ter essa experiência do novo nascimento, irmãos, é estarmos agora conectados com Deus, é termos agora a oportunidade de ter a própria vida de Deus fluindo dentro de nós, e sermos agora um tabernáculo, assim posso dizer, podemos ser ali como se fosse a arca do próprio Deus, porque a presença de Deus agora ela passa a habitar dentro de nós. 1 João capítulo 4, versículo 4, João ele fala a respeito de que maior é Deus que habita em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que habita em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Então, quando nós temos essa oportunidade de crer no Senhor e agora ter a própria vida de Deus habitando dentro de nós, nós experimentaremos então agora a vida e um novo nascimento. Amém? Glória a Deus, e quando nós experimentamos isso, o próprio Deus agora ele passa a habitar dentro de nós, morar em nós por meio do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia em João 16, versículo 13. João 16, versículo 13, ele fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, irmãos, experimentamos do novo nascimento, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, vem morar em nós, vem habitar em nós, e a Bíblia diz que Ele nos guiará em todas as verdades, nos ensinará todas as coisas que hão de vir, todas as coisas que hão de acontecer, mas para isso, irmãos, nós precisamos também fazer um esforço da nossa parte no que se diz a respeito de conhecer as verdades da palavra, conhecer aquilo que a palavra de Deus diz, conhecer aquilo que está falando a nosso respeito, para que o Espírito Santo consiga nos ajudar nos momentos das adversidades, nos momentos das circunstâncias, nas pressões, nos momentos onde o diabo ele quer trazer à nossa memória aquilo que nós fizemos no verão passado, ou então aquilo que nós fizemos no domingo pela manhã, ou então o que nós fizemos domingo à tarde. Sabe, irmãos, o diabo ele é uma pessoa astuta, ele é um demônio, é um cão, mentiroso. E às vezes, irmãos, nós precisamos ficar atentos com isso, porque ele quer nos ludibriar de todas as formas. Tirar o nosso foco daquilo que é importante, daquilo que é essencial para a nossa vida, que é a palavra de Deus, quem nós somos no Senhor, quem nós somos em Cristo, o que nós podemos por meio de Cristo, o que nós podemos por meio daquilo que Ele fez por nós ali naquela cruz. E Ele, todo o tempo, Ele está ali, trazendo na sua memória sentimentos de culpa, sentimentos de condenação, sentimentos de inferioridade. Mas por meio da palavra de Deus, irmãos, a gente pode vencer essas situações, por meio de conhecer as verdades, o Espírito Santo, ele trará ao nosso coração aquilo que nós precisamos confessar, aquilo que nós precisamos declarar. Sabe, irmãos, ele quer a todo momento trazer o nosso coração aos nossos pensamentos, o diabo, sentimentos de culpa e de condenação. Eu já não sou mais digno de estar congregando, eu já não sou mais digno de estar no meio daquelas pessoas, eu já não sou mais digno, o que eu fiz, o que as pessoas irão falar, o que as pessoas elas irão dizer. Mas sabe de uma coisa, irmãos, quando a gente lê e olha para a vida de Abraão, uma das coisas que Deus, ele fala com Abraão,
vem para a minha presença, parafraseando, vem para a minha presença e ser perfeito. Ele não fala ser perfeito e depois você vem para a minha presença. A condição é, venha da forma como você está, mas você não ficará da mesma forma que você veio. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa quando nós damos credibilidade a ela. Certa vez, irmãos, eu ouvindo um pregador falando a respeito da palavra de Deus, de uma experiência que ele teve pregando o evangelho em uns movimentos evangelísticos em praças. Uma das coisas que ele disse e me chamou bastante a atenção é que naquele momento que ele estava pregando a palavra de Deus, falando sobre Jesus, falando o quanto Jesus ele ama as pessoas, o quanto Jesus ele quer salvar as pessoas, porque quando nós olhamos para a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo fala a respeito de que existe um desejo da parte de Deus, aonde todos sejam salvos. A salvação ela está disponível. Alcançou agora a salvação, o próximo passo é crescer no conhecimento da verdade. E uma das coisas que ele estava falando nesse movimento, ele pregando a palavra, Deus quer sarar a vida de vocês, Deus quer curar cada um de vocês, Deus ama vocês, Ele quer que vocês venham para Ele, para que através da sua entrega ao Senhor, a sua vida ela vai ser totalmente mudada, ela vai ser totalmente diferente. E ali ele pregando, falando a respeito do Evangelho, falando a respeito da palavra de Deus, naquele meio de uma multidão de pessoas, aparece um cadeirante. E um cadeirante ali, sem as suas duas pernas, ele chega para aquele homem de Deus, chorando, quebrantado, perguntando para aquele rapaz, homem de Deus, será que Deus aceita um homem pela metade? E aquele homem de Deus, guiado pelo Espírito, ele fala, Deus aceita pela metade aquele que entrega um coração por inteiro. Sabe, irmãos, não há nada impossível para Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Lucas 1, versículo 37, o autor ele fala que para Deus não existe impossibilidades, não há nada impossível para Deus. Mas Jesus ele também fala para os seus discípulos, tudo é possível para aquele que crê. Quando nós olhamos para a Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 22, em diante nós vamos ver esse texto onde fala que tende a mesma fé do tipo de Deus, porque se alguém disser, ele não está falando, se o pastor Bruno disser, se o Cleverson disser, se o presbítero disser, né, o diaconato, os professores, não, ele está falando se alguém disser, não está dando um título, mas ele está falando, aquele que crê, se acessar esses princípios da palavra de Deus e crer, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, acontecerá. Então, irmãos, é interessante porque essas verdades, elas estão disponíveis. Aquele homem poderia, além de receber a sua salvação, que é muito bom e é importante, ele poderia também receber ali o seu milagre, onde as suas pernas poderiam voltar de forma instantânea, porque nós temos experiências de pessoas que já tiveram uma oportunidade de orar, né? Se vocês conhecerem um evangelista que também faz parte ali do nosso ministério, Jânio César, ele compartilha experiências, e existem testemunhos de pessoas onde ele impôs as mãos, e por meio da vida deles, o poder de Deus fluiu, e pessoas tiveram membros dos seus corpos voltando ao normal. Pessoas que estavam doentes sendo saradas, recebendo ali o seu milagre, mas está disponível apenas para ele? Não, está disponível para nós, se crermos com o nosso coração. Porque a Bíblia diz, irmãos, e a Bíblia ela é ungida por si só. E Jesus ele fala, se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É uma disposição da minha parte e da sua parte de ir impor as mãos. E a responsabilidade de fazer fica com o Senhor. E com a sua fé. Amém, irmãos? Mas para isso nós precisamos desenvolver a nossa vida de fé. Desenvolver a nossa vida com o Senhor. Desenvolver o nosso conhecimento na palavra de Deus. Para que nós não sermos ouvintes negligentes, mas poderosos praticantes da palavra de Deus.
Amém, irmãos? Eu já estou encerrando e eu só queria compartilhar com vocês a respeito de algo importante, porque algumas pessoas elas até mesmo perguntam, mas como eu tenho a certeza de que nasci de novo? Porque eu não estou sentindo, eu já fiz ali as minhas confissões, eu já fui em algumas igrejas e até mesmo levantei a minha mão quando pediram para fazer a entrega da minha vida ao Senhor, mas eu não senti nada. Nenhum anjo apareceu com a tábua ou um livro na mão. Mateus, agora você é salvo. Você teve essa experiência, meu irmão? Não, né? Se orar pela minha vida aqui. Sabe, irmãos, e quando eu também tive essa experiência com o Senhor, uma das coisas que eu fiquei mais frustrado, porque no ambiente que eu estava num encontro, num retiro, né, que nós conhecemos como encontro com Deus. Pessoas estavam ali recebendo o Senhor e sendo batizadas com o Espírito Santo, algumas caindo no chão, outras rolando, outras babando ali de tanto chorar. E ali naquele momento, quando eu fiz aquele momento com o Senhor, Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não senti nenhum arrepio. E se o arrepio que se eu tivesse sentido, eu acreditaria que era do ar-condicionado. Mas sabe, irmãos, uma coisa que mudou de uma forma ali na minha vida radical, é que quando eu queria fazer as coisas que eu fazia antigamente, algo dentro de mim me sinalizava, isso já não mais pertence para você. Nós podemos, irmãos, ter certeza de que nós nascemos de novo, porque agora nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Romanos capítulo 8, versículo 14, fala muito a respeito disso, de que se nós somos filhos de Deus, nós somos então guiados pelo Espírito. E o próprio Espírito agora ele testifica dentro de nós que nós somos então filhos de Deus. Existe uma certeza, existe uma convicção dentro de nós que nós somos salvos. Como assim? Eu sei porque sei que eu sou salvo. Como posso explicar isso? Não sei, mas eu sei porque sou salvo. É algo dentro de nós que traz essa segurança de que alguma coisa mudou dentro de nós. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Agora a vida de Deus começa a habitar dentro da minha vida e eu começo agora a fazer as mesmas coisas que Ele faz e agora também obras iguais e maiores do que Ele. Porque a Bíblia diz que nós não seríamos conhecidos pelos sinais, não seríamos conhecidos pelos milagres. Os cristãos, se a gente ler no livro de Atos, capítulo 15, eles foram conhecidos e foram chamados como cristãos porque eles andavam em amor. Jesus, ele fala, vocês serão conhecidos porque vocês amam. E a natureza de Deus, agora ela habitando dentro de nós, agora nós podemos andar nesse novo modo de viver, amando, perdoando, tendo domínio próprio. Romanos 5, versículo 5, fala a respeito de um amor que é derramado dentro de nós por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E Gálatas capítulo 5 fala a respeito de que se nós andarmos no Espírito, agora nós também podemos andar nos frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso só é possível, irmãos, quando nós temos o próprio Deus morando dentro de nós, quando nós temos essa experiência do próprio Deus habitando dentro de nós. E algumas pessoas podem perguntar, mas é simples assim? Não precisa pagar um preço, não precisa fazer uma campanha, não precisa trazer um valor para ter a certeza, só deixa eu dar uma ofertinha aqui, só para garantir que vai estar tudo certo lá com o homem lá de cima. Não, irmãos, é simples, é nós entendermos aquilo que Cristo fez por nós, crermos com o nosso coração e agora nós precisamos corresponder. Como? Falando.
Abra comigo a sua Bíblia, eu já estou encerrando, se a música puder me ajudar aqui, por gentileza. Romanos 10, versículo 8 ao 11 diz: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quando você ouve a palavra de Deus, fé chega em seu coração. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Crer com o nosso coração, mas agora com a nossa boca nós declaramos aquilo que nós estamos crendo. Sabe, irmãos, essa é uma noite onde eu entendo como uma oportunidade que nós temos de experimentar desse novo nascimento, de ter essa experiência do novo nascimento e também reafirmar a aliança que nós temos com o Senhor, de reafirmar o compromisso que Deus, por meio de Cristo, proporcionou para que a gente possa viver e desfrutar. Nós estamos em uma noite, irmãos, onde vocês estão visualizando aqui os elementos da ceia. E o pão, ele representa o corpo de Cristo, ele demonstra e mostra aquilo que ele fez por nós ali naquela cruz. Mas também existe o cálice que é derramado e é conhecido ali como o sangue de Cristo. Sabe, irmãos, está disponível para nós essa experiência. E eu queria, irmãos, saber e conhecer, você que entrou aqui nessa noite, eu não conheço a todos, mas você sabe porque sabe que você precisa dessa experiência. E essa é uma oportunidade que nós temos, antes de passar a palavra para o nosso pastor Bruno dar continuidade, mas eu queria saber, existe alguém aqui essa noite, nessa condição, aonde entendeu, cara, minha vida sem Cristo já não tem como mais ser vivida, e eu preciso agora entregar a minha vida ao Senhor. Alguém nessa condição que entrou aqui e entendeu, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Alguém nessa noite que entendeu e sabe que precisa entregar a sua vida ao Senhor. Ou então você andou com o Senhor, já teve uma experiência com Ele, mas devido às circunstâncias, algumas decepções, você se afastou, você se desviou dos caminhos. Hoje é uma noite onde o Senhor te chama para renovar a aliança que Ele tem contigo. Alguém nessa condição, essa noite, eu quero orar por você. Aleluia, todos salvos. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele vai ministrando no coração, e às vezes ele fala, vai lá, dá o primeiro passo. Às vezes as pessoas, elas ficam se perguntando, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu faço, o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Mas sabe de uma coisa, irmãos, Jesus, ele só espera o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, você está reconhecendo que sem Ele, nada na sua vida pode acontecer, se não for por meio de Cristo na sua vida. E quando você dá o primeiro passo, é praticamente 50% daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E depois, irmãos, a gente vive a melhor vida que nós podemos viver com o Senhor. Amém. Todos salvos? Amém. Queria chamar o pastor Bruno. Sejam todos, irmãos, abençoados na prática dessa palavra. Amém? Deus é bom, amém, queridos? Como é bom a gente ouvir as mesmas verdades que transformou a nossa vida e nos abriu para conhecermos e vivermos o reino de Deus. Hoje você está no reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Diga, a vida de Deus está dentro de mim. Diga, eu tenho a vida eterna. Diga, a vida eterna. A vida do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, amém? Sabe, eu queria só citar para você João capítulo 6, versículo 53. Nós vamos passar para a ceia agora. Gostaria que os diáconos se preparassem, se posicionassem. Lá em João 6,53 diz, Jesus dizendo, respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne,
beber o meu sangue, esse tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Amém. É bem interessante porque Jesus está caminhando com os discípulos, e o reino de Deus operando através da vida dele. Teve um momento aqui no contexto dessa passagem que ele operou o milagre de multiplicações, pães, aquela multidão faminta, né, e começou a ser alimentada, a provisão chegou, a alegria chegou. Então várias e várias pessoas começaram a seguir Jesus agora, não porque Jesus ele era o pão vivo que desceu do céu, mas porque Jesus podia multiplicar pães. Era um lugar de segurança, né? Você não precisar nem trabalhar, só basta você seguir a Jesus. Ele vai multiplicar a sua comida, vai fazer as coisas por você. Então, as pessoas começaram a buscar Jesus, não por aquilo que de fato Ele é, a fonte de quem Ele representava, a vida que Ele veio trazer, mas por causa da comida para encher o bucho deles, para saciar a sua fome. Então, Jesus ele fala sobre isso. Olha, vocês não estão entendendo porque eu vim. Eu não vim só para te dar bênçãos, para você ser alimentado, mas eu vim fazer algo muito maior do que isso. Se você não comer a minha carne, beber o meu sangue, você não pode ter a minha vida, você não pode ter a vida eterna. Sabe, no final desse contexto, as pessoas dizem, duro é esse discurso. Mas quando Jesus fala, comer a minha carne, beber o meu sangue, ele não está falando de algo literal que as pessoas tinham que fazer. Ele está falando sobre uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento. Jesus veio para dar aquilo que é mais importante na vida do ser humano, vida eterna.